todos estão ouvindo bem, para que a gente possa começar. Sim. Sim, estou ouvindo bem. Vamos lá. Então, como eu falei, meu nome é Weber Furtado, eu sou um dos sócios da Educa Contábil. Os meus dois outros sócios são o Mário Cap e o Wagner Bigatti, que irá falar hoje sobre planejamento tributário. Só dando um esclarecimento rápido, a Educa Contábil é uma empresa especializada em contabilidade para escolas. Tá? O nosso trabalho é todo voltado para o segmento educacional e nós atuamos nisso há mais de 20 anos. Tá? Então, nós somos especialistas em gestão contábil, fiscal, trabalhista, tributária e financeira para escolas. Nós escolhemos esse tema de hoje, planejamento tributário para escolas, por quê? Porque é um tema que a gente tem visto os nossos clientes operarem nele e terem uma boa rentabilidade. Como? Esse tema ele traz muitas possibilidades para a redução da carga tributária, né? Uma maior lucratividade. O que a gente precisa é só entender como fazer isso de forma legal, né? Que é o que a gente chama de elisão fiscal. Tudo dentro da legalidade, sem risco para escolas. O Wagner vai falar hoje desse tema, mas eu queria só pontuar algumas questões muito importantes que a gente vai levar isso lá no final da live, tá? Por exemplo, a gente vai abordar a compra e venda de material didático, que hoje representa uma receita significativa para escolas, porém, gera um risco muito grande a depender da forma que ela é feita, tá? Isso é muito importante. A gente trabalha muito também com a questão de holdings patrimoniais, que é uma outra forma da gente proteger o patrimônio do empresário. Então, esses pontinhos a gente vai abordar lá no final, e o Wagner vai pontuar isso para que a gente chegue nesses temas, tá bom? Então, eu vou pedir para que o Wagner comece, e caso vocês tenham dúvidas, podem falar aqui, podem levantar a mão, mas lembrando que nós temos um grupo de WhatsApp, que é para que, após a live, nós possamos fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas, né? E criar um relacionamento para que nós possamos ajudar vocês também. O nosso objetivo hoje aqui é trazer informação e orientação voltados para a questão tributária das escolas. Tá bom? Se por algum motivo alguém estiver com problema no áudio, nos avise. Tá? E nós vamos começar. Wagner, por favor, você pode começar? Podemos. Obrigado, Weber. Bom dia a todos. A gente agradece por estar participando da nossa live, né? Então, é um tema muito importante, já pensando para o ano de 2022, né? Então, tivemos 2 anos turbulentos, aí, o ano calendário 2020, 2021. Então, nós procuramos fazer aqui algumas soluções, né, que nós vimos necessárias e estamos praticando com os nossos clientes com vista à redução de carga tributária. Eu vou espelhar aqui um PowerPoint só para a gente poder trabalhar com os tópicos, tá? Weber, estou sem permissão para poder colocar o PowerPoint. Tá, só um minutinho. Acabei de tornar você anfitrião, Wagner. Obrigado, Weber. Primeiramente, pessoal, só conceituando um pouco o que é o planejamento tributário, até um conceito simples, né? É um conjunto de sistemas legais que visam diminuir o pagamento de tributos. Então, no Brasil, nós temos uma cultura empresarial de que o planejamento tributário não pode ser feito. Não, muito pelo contrário, ele pode e deve ser feito, mas dentro das normas legais. Então, o contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio da maneira que melhor lhe pareça, procurando a diminuição dos seus custos, inclusive os custos tributários. Tá? Então, como o Weber deu início aí na apresentação dele, né? Elisão fiscal é uma estratégia que visa reduzir a carga tributária de uma forma legal, né? Então, através do planejamento, é possível encontrar formas de diminuir a incidência de tributos sem burlar seus pagamentos. Então, o planejamento tributário é feito totalmente respaldado na legislação, nas normas. Então, nós temos aí a legislação do imposto de renda, a legislação que rege o Simples Nacional e os demais regimes tributários, né? Então, é importante, sempre quando se pensa no planejamento tributário, estar dentro das normas legais. Ao contrário da elisão fiscal, nós temos a evasão fiscal.
que é o quê? A sonegação fiscal, a emissão de informações e declarações ao fisco para evitar a tributação. Então, o caso mais comum que nós temos é a não emissão de notas fiscais ou a emissão de notas fiscais de forma parcial, né, não declarando todo o faturamento para o fisco e deixando de entregar algumas obrigações acessórias ao fisco. E que nos chama bastante atenção, atualmente, na fiscalização tributária. Somente no Simples Nacional, muitas escolas, devido à crise e pela rentabilidade baixa, acabam deixando de informar o faturamento para o fisco e muitas vezes, deixa eu admitir uma pessoa aqui, e muitas vezes a receita que a escola declara acaba sendo inferior à sua folha de pagamento. Então, o fisco vem se apegando muito nisso, é um motivo de exclusão do Simples Nacional, então tem que se ter muito cuidado nessa medida. Então, mensalmente, a escola, juntamente com o seu contador, tem que verificar essa proporção. Então, o faturamento da escola tem que ser, no mínimo, suficiente para cobrir a sua folha de pagamento, os tributos e as despesas fixas, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Então, dentro da elisão fiscal, quais medidas nós temos para redução de carga tributária? Um primeiro exemplo, redução de base de cálculo do tributo. A gente tem que buscar reduzir essa base de cálculo. Um exemplo que nós temos aqui, descontos incondicionais. O que vem a ser o desconto incondicional? É aquele desconto que é negociado quando do fechamento do contrato. Ele não precisa de um evento futuro para ocorrer. Então, um exemplo prático aí do nosso cenário de escolas, a mensalidade normal do curso é de R$ 1.200 por mês. Então, há uma negociação entre a escola e o pai do aluno, em que é dado um desconto e essa mensalidade fica pactuada em R$ 1.000. Então, a nota fiscal vai ser emitida por R$ 1.000, não 1.200, e a base de cálculo dos tributos também vai ser os R$ 1.000. Então, nós temos aqui uma redução da base de cálculo do tributo. Outra forma, evitar a incidência do fato gerador que gera o tributo. Um exemplo que nós temos aí, juros e multas ativos. Então, quando a mensalidade é paga fora do prazo, né, dependendo do regime tributário que a escola esteja enquadrada, vai incidir o tributo em cima desses juros e multas ativos. Então, o cuidado com a adimplência dos alunos, né? Postergar o pagamento de tributos. Exemplo, a apuração das receitas pelo regime de caixa. Então, na próxima tela, nós vamos explicar um pouquinho o que é o regime de caixa e o que é o regime de competência. Pai, posso fazer uma colocação? Claro. Nós temos alguns clientes e a gente vem sempre orientando no sentido de tornar a emissão de faturamento o mais próximo do seguro possível, né? Algumas escolas, elas chegam a emitir muito menos do que a folha, né? Ou seja, eu tenho uma folha de pagamento que é de 50 mil e a pessoa passa a emitir mensalmente apenas 40 ou 45. Isso, por que isso é muito perigoso? Porque isso abre espaço para uma exclusão de ofício. Ou seja, você pode ser excluído do Simples imediatamente, tá? Pelo fato de você emitir muito menos do que as suas despesas, ou pelo menos as despesas mínimas, tá? Porque para o fisco não faz nenhum sentido uma escola operar um ano inteiro com prejuízo, né? O empresário tendo que arcar com a folha de pagamento se a escola não cobre. Tá? Então, isso proporciona uma exclusão de ofício, ou seja, você só vai ser informado quando já for feito, quando já for excluído. E aí, eles obrigam a escola a pagar retroativamente isso. Então, é muito importante tomar cuidado nesse ponto, falar com seus contadores, seus assessores, do risco da tua operação. Tá? Isso é muito importante. Pode continuar, Wagner, só esse ponto, porque às vezes o mantenedor não... Acho que a conexão do Weber deu uma travada, pessoal. Bom, muito importante que o Weber frisou, principalmente porque, atualmente, já de uns anos para cá, a fiscalização ela é toda eletrônica, né? Então,
Onde há o cruzamento? Quando se declara mensalmente o valor de faturamento no Simples Nacional e quando se envia para o fisco também as informações relativas à folha de pagamento. CFIP, DIRF, e agora, a partir da competência maio, inclusive as empresas Simples Nacional, através do E-Social. Então, a folha de maio já foi enviada para o ambiente do E-Social, para as empresas do Simples Nacional também. Então, muito importante isso que o Weber frisou, e nós temos que ter esse cuidado aí redobrado. Voltando aqui um pouquinho para a nossa sequência, então, o que é o regime de competência? Então, a gente está falando de regimes de apuração da receita, não é do tributo, é da receita. Regime de competência. Os tributos federais são recolhidos de acordo com as notas fiscais emitidas no período, independentemente do recebimento financeiro. Então, a partir do momento que a escola é obrigada a adotar determinado regime tributário, ela tem que recolher os tributos pelo regime de competência. Então, entre esses regimes estão lucro real e as entidades sem fins lucrativos. Em contrapartida do regime de caixa, os tributos federais são recolhidos de acordo com os valores efetivamente recebidos pela instituição. Então, é uma prerrogativa que as empresas optantes pelo Simples Nacional e pelo lucro presumido têm. Então, caso a empresa tenha inadimplência, ela só vai recolher imposto, os tributos sobre aquilo que ela efetivamente recebeu dos pais de alunos. Então, é uma forma também de redução de carga tributária, pelo menos temporária, quando ocorre um período de inadimplência. Em termos de emissão de nota fiscal, há que sempre se utilizar o regime de competência. Emite-se nota para todos os alunos, independentemente de recebimento, e vai se adequando ao recolhimento dos tributos de acordo com as possibilidades da legislação. Como eu comentei, o regime de caixa para as empresas de lucro presumido e Simples Nacional. Redução de carga. Já estamos chegando mais próximo das formas de redução. Algumas medidas permitem a redução de carga e vai depender muito do regime tributário que a escola optou no início do ano e que não pode ser alterado no decorrer do período, salvo algumas raras exceções. O regime mais comum, que as escolas se enquadram é o Simples Nacional. É um regime diferenciado e favorecido de tributação, onde os tributos são recolhidos numa única guia, de forma unificada. Então, nós temos, dentro da mesma guia, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS e ISS. Qual que é o principal diferencial do Simples Nacional? E o porquê que as escolas optam, geralmente, por esse regime? O não recolhimento da cota patronal do INSS sobre a folha de pagamento e sobre a contratação de autônomos. Então, nós estamos falando de uma carga tributária, se a empresa não estivesse no Simples, de pelo menos 26,5% sobre a folha de pagamento, no que tange aí a cota patronal do INSS e contratação de autônomos. Então, na hora que nós vamos fazer o que nós chamamos de comparativo tributário, então nós temos que colocar todos esses fatores comparativamente para verificar qual é o melhor regime tributário. Então, o Simples Nacional, aonde que ele é limitante? Quando a empresa começa a chegar perto do teto de recolhimento do Simples, ela vai estar pagando em torno aí de 18%, 19% sobre o faturamento. Então, aí que é necessário ter mais cuidado ainda para verificar o melhor enquadramento. Porque, às vezes, o Simples Nacional pode não ser o melhor regime. Por isso que todo ano deve ser feito o planejamento tributário, esses comparativos, para ter certeza que se está optando pelo melhor regime de tributação. Posso falar um pouquinho, Wagner? Só um minutinho, só para uma intervenção? Pode, o que o Wagner acabou de falar é muito importante, porque às vezes as escolas optam pelo Simples, ou o contador faz essa opção, mas ele não faz uma conta simples, Nós temos clientes que, quando iniciaram conosco, estavam no Simples, e nós acabamos verificando que ele estava pagando mais imposto caso ele estivesse em outro regime tributário. Ou seja, às vezes o Simples é só uma ilusão a depender da operação da escola. Então, tem que ficar muito atento a isso,
Eu estou no simples, tá? Deixa eu fazer uma prévia, deixa eu fazer um estudo tributário para ver se esse é realmente o melhor regime, tanto na questão de tributação, quanto na questão de risco fiscal, né? É muito importante se atentar a isso, porque às vezes a escola acha, eu estou pagando de DAS 15 mil, 20 mil ou 50 mil. Isso é superficial, é a depender da operação. Então, isso tem que ser feito anualmente para que você possa reduzir a carga tributária, mesmo que não esteja no simples, ou mesmo que a opção seja sair do simples, e que você também possa ficar seguro, né, quanto ao fisco. Porque ter uma carga tributária baixa por estar no simples é uma coisa, ter uma carga tributária baixa de forma legal no simples é outra. Então, tem que ficar muito atento a esse ponto, tá, pessoal? O nosso intuito é realmente assim, levantar questões. Obviamente, a gente não sabe como é a operação individual de cada um, mas é levantar questões para vocês refletirem. Tá? Para quem entrou agora, essa live está sendo gravada. Nós vamos mandar o link do vídeo para vocês, mas também nós estamos à disposição para sanar dúvidas e orientação, tá bom? Wagner, desculpa, pode continuar. Imagina, obrigado, Weber. A gente está, assim, passando um pouquinho por cada regime, até para explicar um pouquinho as vantagens e desvantagens de cada um. E como o Weber comentou, depende do cenário de cada escola, do momento que a escola vem vivendo, né? De aumento, diminuição de faturamento, de despesas também, né? Aí um outro regime tributário que nós temos aí, o lucro presumido, né? Então, como o próprio nome diz, o fisco presume qual seria a margem de lucro para cada atividade. Então, para vocês terem uma ideia de quão importante é ter o planejamento tributário, muitos contadores enquadram aí a empresa no lucro presumido por ser mais tranquilo para ele fazer o fechamento dos impostos, de folha, né? Acaba não tendo contabilidade, faz um livro caixa. Qual que é o percentual de presunção, né? Quanto que o fisco presume que uma escola fatura? Tem de lucro sobre o seu faturamento. A legislação diz 32%. Então, são raras as escolas que conseguem ter uma margem de lucro tão grande assim, 32%. E, assim, em contraponto do que eu mencionei, se eu pago 19% lá no Simples Nacional, não tem por que eu estar no lucro presumido com uma margem tão grande de incidência de tributação. Então, é caso a caso, né? Tem casos que realmente o lucro presumido é interessante. Na maioria dos casos, para prestação de serviços, não. Mas cabe uma análise de cada escola. Ela traz um benefício, que é a possibilidade de recolhimento dos tributos federais pelo regime de caixa, e a apuração desses tributos também ela é feita do imposto de renda e da contribuição social de forma trimestral. Então, a escola recolheria 4 vezes por ano apenas o imposto de renda e a contribuição social. Mas cabe essa análise em relação ao percentual de presunção, que é bem alto. Lucro real. Vamos chamar aí que é uma espécie de vilão, como o mercado fala, né? Não, a empresa não pode estar no lucro real, porque a carga tributária é muito alta. Mas vai depender muito do cenário da escola. Então, é um regime de tributação, onde mensalmente recolhe-se o PIS e COFINS, e só a incidência de imposto de renda e contribuição social se a empresa tiver lucro contábil. Então, pode acontecer que, operacionalmente, a empresa vem trabalhando com prejuízo, né? Então, o Simples Nacional talvez não seja o melhor regime naquele momento. Então, mais uma vez, cabe ressaltar a questão do planejamento. Então, vamos pensar numa empresa que está aí pré-operacional, começou a ter as suas operações agora, está com uma folha de pagamento ainda baixa, mas tem muita despesa de imobilizado, algumas despesas de investimento, que depende daquele ano calendário, o lucro real é mais interessante. Aí, para o ano seguinte, é feita uma nova análise, qual seria o melhor regime tributário para esse ano seguinte. E o vilão, por quê, né, o lucro real? A legislação para o lucro real ela é muito mais rigorosa, né? Então, não pode se misturar despesas dos sócios com as despesas da empresa, né? A contabilidade tem que estar respaldada por documentação contábil hábil, né? Então, não pode ter recibos, cupons fiscais sem identificação do CNPJ, né? Porque o fisco não permite que essas despesas sejam dedutíveis da base de cálculo do imposto, tá? Mas é um regime que, dependendo do cenário da empresa, pode ser adotado sim.
Wagner, tem Oi, Isabel. eu estou pontuando só o que eu estou pontuando aqui para todo mundo, porque o cenário do dia a dia da escola, né? Essa questão de Exatamente. misturar conta pessoal com conta pessoa jurídica, isso é muito complicado, né? Isso é muito perigoso. Mas tem uma questão mais importante que eu acho que todos nós, donos de escolas, devemos nos atentar, que é: minha escola está dando lucro? Como eu sei que a minha escola está dando lucro? Como eu sei que eu posso distribuir lucro? Né? Como é que eu faço as minhas Exato. retiradas? Eu só vou lá na conta da escola e faço uma transferência para minha conta pessoal? Essas situações, elas têm que ser levadas em consideração para identificar realmente o melhor regime tributário. E principalmente para que você, dono de escola, nós, no caso, possamos ver exatamente o cenário da minha escola: lucro, prejuízo, né? Receita positiva. Isso tudo tem uma diferenciação. É muito importante nós atentarmos para isso, porque, contabilmente, essa informação ela tem que existir. No caso de uma fiscalização, no caso de uma venda de escolas, no caso de fazer um planejamento financeiro para o ano seguinte, tudo isso tem que estar na minha mão, como dono de escola, para que eu possa entender. Tá? Essa é a pontuação, porque eu acho que essas questões são muito importantes, que é o dia a dia da escola mesmo. Tá bom, Wagner? Desculpa. Não, imagina, Weber, só está agregando aí para a nossa discussão aqui, né? Concordo plenamente com o que você falou, eu reforço. Assunto muito delicado, pessoal. Entidades sem fins lucrativos. Nós recebemos, assim, diversas consultas de clientes nossos. Olha, recebi uma visita de um advogado. Esse advogado chegou aqui na porta da minha escola com uma BMW, falou que eu não vou pagar mais nada de imposto. Tá, qual a solução que ele te sugeriu? Abrir uma entidade sem fins lucrativos. Então, assim, na maioria dos casos, não é um modelo muito adequado, né? Eu costumo falar que entidade sem fins lucrativos, ela tem que nascer já sem a finalidade de lucro, né? Transformar uma entidade com fins lucrativos, optante pelo simples, pelo presumido, pelo real, e do nada tentar transformar isso numa entidade sem fins lucrativos, é um risco muito grande. O fisco vem desenquadrando essas empresas. Outra coisa que não se percebe quando se adota essa estratégia é que todo o patrimônio da escola, exceto os prédios, passam a não ser mais da escola, dos sócios, passam a ser dessa entidade. Então, esses bens não podem ser vendidos, alienados, sem qualquer critério. No caso de um fechamento da entidade, esses bens têm que ser destinados para uma outra entidade, né? Então, perde-se o controle, somente patrimonial, daquilo que os sócios investiram a vida inteira, né? As entidades que já nascem sem fins lucrativos, que atendem a comunidade, atendem o seu objetivo social, ok, né? Elas têm o respaldo da legislação, e é uma legislação também bastante rigorosa, né? Então, elas têm a isenção ou imunidade dos impostos. No caso, imunidade são para as filantrópicas, o que é muito difícil hoje conseguir os SEBAs, né, os certificados para filantropia, né? Então, e eles têm uma série de requisitos, tanto para as isentas da cota patronal, né, que são as filantrópicas, como as simplesmente sem fins. Elas têm que seguir uma série de critérios aqui para poder se enquadrar, né? Então, estarão isentas ou imunes de alguns impostos, desde que não remunerem por qualquer forma seus dirigentes pelos serviços prestados, né? Então, o diretor, o presidente da instituição, não pode ser remunerado, a não ser que ele seja diretor pedagógico, professor. Aí sim, dentro de um salário de mercado, ele pode ser remunerado não pela prestação de serviço dele como dirigente, mas sim como professor, como atuante na educação, tá? A entidade sem fins lucrativos, ela não tem lucro, ela tem superávit. Então, havendo superávit, ela deve aplicar integralmente esses valores na manutenção da instituição, tá? Não pode ser distribuído o lucro de forma alguma. Manutenção da escrituração completa de suas receitas e despesas e livros revestidos de formalidades que assegurem a sua exatidão. Então, assim, enfim, são muito fiscalizadas, ela tem que anualmente entregar obrigações para a prefeitura, para vários órgãos da prefeitura. Então, deve ter uma contabilidade muito bem feita, geralmente são auditados os balanços, né, das sem fins. Então, tem que ter muito cuidado com esse formato de entidade. Então,
ter a contabilidade, conservar em boa ordem os documentos e livros pelo prazo de 5 anos e apresentar anualmente as declarações que o fisco pede, declaração do imposto de renda, expede contábil, escrituração contábil fiscal. Então, tem uma série de formalidades a serem cumpridas. Aqui os regimes tributários, vamos passar rapidamente as vantagens e desvantagens de cada um. Lucro real. Vantagem: a empresa não recolhe imposto de renda e contribuição social se apresentar prejuízo no período. Caso apresente lucro no período, tem a opção de efetuar o recolhimento de forma trimestral, o que vem a favorecer um pouco o fluxo de caixa da empresa. Desvantagem: caso a empresa apresente um lucro superior a 20 mil por mês, além do recolhimento do imposto de renda normal, há um adicional do imposto de renda de 10% sobre esse excesso de lucro. Controles contábeis mais rígidos para fim de dedução das despesas. Lucro presumido. Vantagem: recolhimento trimestral, que pode contribuir com o fluxo de caixa, e possibilidade de recolhimento pelo regime de caixa também, que favorece um pouquinho também o fluxo. Desvantagens: a empresa não pode compensar prejuízos e não pode utilizar benefícios fiscais. Simples Nacional, não recolhimento da cota patronal, como nós tínhamos mencionado, né, que onera bastante as escolas dependendo do faturamento, e o recolhimento pelo regime de caixa. Desvantagem do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional ele tem uma limitação de faturamento de 4.800.000 anual, né? Então, passando desse valor, já deve-se verificar a possibilidade de adesão a um novo regime tributário para o ano subsequente. E tem uma carga tributária elevada para empresas que faturam próximo do teto máximo. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês, pessoal, que é essa ferramenta, né, junto com a junção, né, a pesquisa de todo a parte de receita e despesa da empresa, que nós chegamos nesse resumo, né, que é o comparativo tributário. Então, nós pegamos aqui como exemplo uma escola de ensino fundamental, com um faturamento anual de R$420.000, e vamos ver qual que é o melhor regime tributário para essa empresa, nesse cenário aqui, né? Então, nós temos aqui as receitas, despesas com pessoal administrativo, coordenação, pessoal docente. Então, até a linha de resultado bruto, eu vou ter os mesmos valores para os 3 regimes tributários. Então, tem um resultado aí bruto da minha operação de R$156.000. E eu começo a aplicar aqui os impostos. Então, no lucro presumido, eu vou ter o quê? ISS, fundo de garantia, é comum para os 3 regimes, né? O FGTS não está incluído na alíquota do Simples. Aí no presumido e no real, INSS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social e a cota patronal, o que eu não tenho aqui no Simples Nacional. Então, analisando esse comparativo, o que nós temos? Um total de tributos no ano, no Simples, de R$49.000. Se essa empresa tivesse optado pelo lucro presumido, uma carga de R$100.000, e no lucro real, uma carga de R$84.000. Então, no final da planilha, a gente vê a economia de tributos que se tem do Simples Nacional em relação ao lucro presumido, em torno de R$50.000 de economia. E do Simples Nacional em relação ao lucro real, cerca de R$35.000. Então, olha a importância, né, de, anualmente, o contador utilizar essa ferramenta para fazer o planejamento tributário da escola, né? Então, isso pode variar muito de ano para ano, né? E a gente tem que estar atento nessas continhas que tem que ser feitas. Então, aquilo que o Werber comentou, né, que era o nosso grande objetivo aqui na nossa live, né? O que nós temos de cases, aí, de estratégias para redução de carga tributária, algo que acontece assim comumente no nosso dia a dia. Primeiro tópico aqui, né?
unificação das atividades de um grupo de empresas em uma única empresa. Então, o que pode ocorrer? A escola nasce pequena, lá com ensino infantil, começa a evoluir, o faturamento começa a aumentar e começa a se abrir diversos CNPJs, né, empresas distintas, né, que pertencem ao mesmo grupo. Então, pode chegar aí com 4 ou 5 empresas do Simples Nacional, acabam se fazendo o quê? Para não somar faturamento de sócios comuns, começam a se abrir diversas EIRELIs, né, que são empresas individuais de responsabilidade limitada, ou seja, há um único sócio, né? Então, chega num certo ponto que o contador deve analisar se não é necessário unificar essa operação em uma única empresa, que pode ser até tributada pelo lucro real, né? Pode chegar numa situação que a escola está tendo uma margem de lucro tão grande que vale a pena ela ficar no lucro real. Ela tem uma contabilidade... Só tem alguém com o microfone aberto. Pessoal, vamos desligar o microfone, deixar só o do Wagner ligado, e aí, se tivermos perguntas e dúvidas, a gente entra na conversa, tudo bem? Vamos lá, Wagner.